Jungle. Nós temos aqui a presença ilustre do meu amigo Luiz Carlos Rossato, tá certo? A gente deve muito a ele, porque realmente é um idealista. Eu lembro da época do ITA, tá certo? A época que ele não estava, que o coordenador do vestibular era outro. E eu louvo, nós devemos não só todo o estado do Ceará, como o Nordeste, essa disposição dele de sempre estar vindo aqui falar, deixar o ITA mais próximo da gente, né? Então todo ano ele está aqui conosco, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na nossa casa, e agradecer mais uma vez. Eu vou ter que me ausentar aqui, porque vou lá para a missa do Master Sul, das mães, mas o Luiz Carlos Rossato, ele está em casa, tá certo? E vocês fiquem à vontade, depois ele vai falar sobre o ITA e vocês podem tirar as dúvidas que vocês tiverem depois, fazer as perguntas, tá bom? E aí depois, se não der tempo, anota, passa para a gente e eu vou estar com o Luiz Carlos Rossato, depois ele manda aí para o e-mail de vocês, coloca o e-mail e ele manda a resposta aí para vocês. Mas eu acho que vai dar tempo, tá certo? Então, mais uma vez eu agradeço ao meu amigo Luiz Carlos Rossato, ele que desde o começo desse projeto de ITA do Ceará, que começou em 88, ele deu maior apoio. Ele deu um apoio assim importantíssimo, tá? E esse apoio deslocou a aprovação que era só do Sudeste, deslocou para o Nordeste e para o Ceará. Foi o apoio dele, tudo que a gente precisava lá no ITA, ele sempre nos atendia, muito solícito, e sempre que a gente vai lá, realmente, as portas estão abertas sempre para nós, e realmente eu agradeço muito, muito mesmo. É um grande amigo, e eu agradeço mais uma vez, Luiz Carlos Rossato, sua vinda aqui. Muito obrigado. Muito bem, muito boa tarde. Então, força, hein? Com enorme prazer estou aqui na casa do meu amigo Nazareno, com o professor Marco Aurélio, que foi amigo do professor Nazareno, com esse professor Jorge que está aí também, tá certo? É com enorme prazer que nós estamos aqui hoje visitando vocês. E se me perguntarem, você vem fazer o que aqui, né? No ITA já está entrando por ano em torno de 40% de cearenses. Eu vim aqui atrás de mais. Nós não estamos contentes só com 40%. Nós precisamos mais de cearenses lá. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu estive aqui, a convite do professor Nazareno, na verdade, foi em 89. Eu estou no setor vestibular há 25 anos. Raramente entrava um cearense no ITA. Raramente entrava um. Eu comecei a vir todos os anos. Esse último ano, para vocês terem uma ideia, nos 2 últimos anos, entraram praticamente 70, de 170 vagas, em torno de 40%. Então, mais do que nunca, eu senti de perto essa evolução de vocês que participam de Olimpíadas e gosto, sinto-me em casa e fico muito contente do desempenho que vocês têm, tá certo, nas Olimpíadas, nas escolas todinho, e sinto muito como se estivesse em casa mesmo. Eu vou falar um pouquinho para vocês, de uma forma bastante informal, muito próximo de vocês, faça de conta que eu estou nesse meio aí, tá certo? E as perguntas, vamos deixá-las para o final. Tá certo? Bem, quem termina o ensino médio, na verdade, não se forma em nada.
Aquele que faz o ensino técnico, técnico em eletrônica, mecânica, se forma em uma área técnica, tudo bem. Mas quem faz o ensino médio, na verdade, é um passo para galgar a universidade. E a pergunta então é o seguinte: terminei o ensino médio, vou terminar, vou fazer o quê? Qual o critério para escolher uma escola que é um emaranhado de escolas, uma em cima da outra, não é isso? Tem, cada esquina tem uma escola, tem ensino à distância, tem cursos de todo quanto é jeito. Só em especialidades de engenharia tem mais de 100. Escolher o quê? Então o aluno fica um tanto perdido. Então eu vim aqui para trazer alguma orientação, alguma informação a esse respeito. Primeira coisa, escolher o quê? Porque é importante, minha gente, nós precisamos fazer o que nós gostamos. Não é porque acham que uma determinada área é muito importante, que tem status, que dá dinheiro. Não, nós precisamos fazer o que nós realmente gostamos. Se for engenharia, tudo bem. Não esqueça que fazer engenharia, a primeira coisa é gostar de exatas, principalmente de matemática. Faculdade, como escolher a faculdade? A faculdade precisa ser uma faculdade de tradição, uma faculdade que tem um certo nome, mas não é só a faculdade, depende do desempenho de vocês. Muito bem, vamos admitir que vocês gostem de exatas, têm uma certa vocação para exatas, e pretendem escolher engenharia. Mas escolher engenharia como, se vocês não sabem o que um engenheiro faz? Ser engenheiro para quê? O que faz um engenheiro? O engenheiro e o pesquisador, o que eles fazem? Eu vou dar um exemplo paralelo para vocês. Vamos pegar um confeiteiro. Ele vai fazer um bolo. Pode observar. O que vai num bolo? Vai a farinha, geralmente farinha de trigo, vai o açúcar, vai o ovo, vai o fermento, vai o leite condensado, vai ovos, né? Se vocês observarem, uns 15 ingredientes mais ou menos vão aí. Quase todos os bolos que nós fazemos são os 15 ingredientes. E tudo sai da criatividade. De forma semelhante ao engenheiro. Ele pega as leis da ciência, as leis de Newton, as leis do eletromagnetismo, de Maxwell, de Faraday, pega todas essas leis, mistura essas leis, e a partir delas fazem um rádio, fazem uma televisão, fazem inovações em várias coisas. Então, na verdade, o engenheiro ou o cientista, tá certo? O que ele faz é exatamente isso. Ele pega as leis que existem nas ciências, são leis de 400 anos atrás, 300 anos, não tem nada de novo. Mas ele cria. Isso é o engenheiro, aquele que cria, que inova. Ah, mas e a motivação? Precisamos ter motivação, né? Qualquer coisa precisamos ter motivação. Motivação é o combustível. É a mesma coisa que fosse um carro sem gasolina, ou um computador sem o software. Computador sem um software não adianta nada. Que combustível é esse? Combustível, minha gente, dê uma olhada ao redor. Dê um redor para vocês verem o que a tecnologia hoje faz na nossa vida. Dê uma olhadinha, quem consegue viver sem um celular hoje em dia? Não é isso? Celular está nas nossas vidas, nos dias a dias. Junto com o celular vem o Face, né? Vem o Google. Vamos pegar um tempinho atrás. Um tempinho atrás nós tínhamos um disco de vinil que armazenava 12 músicas. Do disco passou para uma fita cassete, para um CD, para um DVD, para um pendrive. Um pendrive hoje
Coisinha desse tamanho, a gente consegue armazenar milhares de músicas. Pega uma máquina fotográfica, que até uns anos atrás tinha um filme, a gente colocava o filme dentro, né? Precisava revelar esse filme, nem sempre saía a foto, por vezes é queimada, né? Então nós estamos no mundo, minha gente, no mundo da tecnologia. A Folha de São Paulo tem um caderno semanal, só trata das novas tecnologias. Cada dia uma coisa diferente. Para chegar a essas tecnologias, minha gente, indispensável engenharia. E um detalhe importante, e a motivação vinha aí, desses produtos que eu citei, que marca brasileira tem? Tem algum pendrive numa marca brasileira? Ou um celular? Pode olhar o celular de vocês, LG, Samsung, não é isso? Televisão. Olhe bem como nós não temos engenharia, não é? Carro. O carro que o pai de vocês dirige tem uma marca brasileira? Conjunto de som. Pode observar, em engenharia nós somos pobres. Nós temos tradição em engenharia civil, na construção de hidrelétricas, tá certo? Mas nós somos pobres. Então a motivação para você escolher engenharia, para dizer que engenharia no Brasil está em aberto. Fazendo um paralelo com alguns países, quantos engenheiros se formam no Brasil por ano? Em torno de 40 mil. Quantos se formam na Coreia do Sul? O dobro. Na Rússia, o triplo. Na Índia, o quíntuplo. Na China, 15 vezes mais. Então nós temos poucos engenheiros. Mais um detalhe, a cada 100 universitários que saem da universidade, de cada 100, na China 40 são engenheiros, no Japão são 25, e no Brasil só 5. Repito, de cada 100 universitários que saem no Brasil, só 5 fizeram engenharia. Então note bem que o mercado para engenheiros está aberto. Formamos pouco. Alguém podia perguntar aí, por que não aumenta o número de vagas para formar mais? E aí então uma decepção. O número de vagas para engenharia, juntar as engenharias do Brasil todo, os cursos particulares, públicos, juntar todos, dá em torno de 200 mil vagas. Dessas 200 mil vagas, são preenchidas em torno de 130 mil. 130 mil vagas preenchidas formam 40 mil. Formam apenas 30%. Em outras palavras, aqueles que começam a fazer engenharia só formam 30%. O resto, na verdade, fica no caminho. Então, a perda de recursos humanos muito grande. E essa perda se deve principalmente à má escola que nós temos, principalmente a escola pública. 85% dos alunos do ensino médio, eles vêm de escolas estaduais, onde o nível de matemática, principalmente, é um nível muito baixo. Segundo a revista Veja, recentemente, de cada 10 alunos que concluem o ensino médio, só um tem um nível adequado de matemática. E como a maioria dos nossos alunos vem de escolas estaduais, então acontece esse desastre.
E eles escolhem engenharia porque engenharia é bonito, porque tem mercado, mas eles não têm condições, porque não têm vocação ou não têm conhecimento, um pré-requisito necessário para fazer engenharia. Então a nossa situação é essa. Nós temos bastante, sim, nós temos bastante necessidade de engenheiros. Crê-se que nós precisaríamos em torno de 20 a 25 mil engenheiros novos a mais por ano. Então é um mercado amplo. Muito bem. E onde entra o ITA nisso? O ITA é uma escola que ela foi idealizada no início da década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial. E foi idealizada por um cearense, Casimiro Montenegro Filho. Lá nos idos de 40, 41, ele imaginou montar uma faculdade de engenharia aeronáutica no Brasil. E ao lado dessa faculdade, futuramente, ele ia colocar uma fábrica de aviões. Isto em 1940, 41, quando raramente se via um avião no céu. Olha bem como ele foi um visionário. Então, nessa época, ele fez várias viagens aos Estados Unidos. Ele achou que um modelo, uma referência para a construção dessa escola seria o MIT, que e até hoje é uma das melhores universidades do mundo. Então foi assim que o ITA foi mais ou menos concebido, com uma certa referência ao MIT. Essa proposta foi feita numa época que o Brasil importava bicicleta, a gente não fabricava bicicleta aqui. O vaso sanitário era importado. E alguém imaginou colocar uma faculdade para fabricar aviões. Então, olhe bem a importância do Casimiro Montenegro. E foi assim, então, que o ITA surgiu em São José dos Campos, em 1950. Começou com o curso de engenharia aeronáutica, mais tarde eletrônica, e foi indo. Hoje são 6 cursos, onde o último foi engenharia aeroespacial. É uma faculdade com a duração de 5 anos, tempo integral. O ITA oferece alojamento, cobra-se uma pequena taxa de alojamento, se for carente também é gratuito. Ensino gratuito, 3 refeições ao dia gratuitas, possibilidades de estágio no exterior. Na verdade, o ITA oferece um pacote que vem do agrado dos alunos. Onde está localizado o ITA? É muito importante a localização, porque se fosse uma faculdade de engenharia lá no interior do Tocantins, se nós não temos lá uma indústria, onde vamos fazer estágio? Então não basta ser escola ter um conceito bom, é importante saber onde está. O ITA está localizado em São José dos Campos, que fica a 90 quilômetros de São Paulo. É um dos polos industriais mais importantes do estado. Por muitos anos foi o segundo município em arrecadação de ICMS do estado de São Paulo. É uma cidade de uns 650 mil habitantes, mais ou menos, metade de Campinas, pouco menos. Campinas deve ter 1 milhão de habitantes. Mas a importância da região de São José dos Campos é enorme, porque tem várias indústrias na região, tipo da Johnson & Johnson, da GM, onde tem fábrica de carros, da Fuji, da Hitachi, refinaria da Petrobras, fábrica da Embraer. Próximo Jacareí tem 2 fábricas de cerveja, fábrica, indústria química da BASF, papel celulose da Suzano. Mais um pouco, nós temos em Taubaté a fábrica da Volkswagen, da Ford. Então, note bem, que é uma região muito industrializada.
o que favorece é estágios. Isso é uma coisa muito importante. O aluno do ITA, entre o 4º e o 5º ano, os alunos fazem tradicionalmente uma viagem à Europa. O CTA e o ITA arrumam um avião de graça e os alunos vão, uma viagem que dura uns 2 meses mais ou menos. Mas o ITA não é uma escola mantida pelo Ministério da Educação. O ITA faz parte, na verdade, é subordinado ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Aeronáutica. E assim nós temos algumas diferenças em relação a uma escola mantida pelo Ministério da Educação. Uma delas no ato da inscrição. No ato da inscrição, o candidato não pode, deve ser brasileiro nato, não pode ser nem naturalizado. Segundo, idade, tem uma idade máxima. Idade máxima, 23 anos. No ano da inscrição não pode completar 24 anos ou mais. Eu falei idade máxima, não tem idade mínima. O vestibular nosso é composto de um exame, que é o vestibular, mas tem um exame médico, que é, por sinal, eliminatório. Esse exame médico existe porque existe também o serviço militar. O aluno tem que fazer o serviço militar. E para tal, ele precisa estar bem de saúde. Por isso que o exame médico, ele é eliminatório. E outra diferença, que é dado uma oportunidade ao aluno, se ele quiser, uma opção pela carreira militar. Quer dizer, então no ITA, se o aluno quiser, ele pode optar pela carreira militar. Não é obrigatoriedade. No ITA, o aluno que entra civil, ele não vai sair necessariamente militar, como acontece na AFA. Em torno de 20% apenas. O número de vagas para militares no ITA é em torno de 20%. Ou seja, dos alunos que entram no ITA, apenas 20% saem militares. 80%, em torno de 80%, saem civis. E quais são as vantagens de ser militar? Muito bem, eu vejo que ser militar, a primeira coisa no ITA, embora a gente ser mantido por um comando militar, é uma escola civil. Em torno de 95% dos professores do ITA são civis, particularmente eu sou civil. O aluno militar, quando faz essa opção, a partir do 3º ano, ele coloca a farda. Então vamos ter aulas, alunos civis, a paisano, e vamos ter alguns alunos fardados, a partir do 3º ano. Quando se formam, tem um posto de 1º tenente, e entram, quando se formam, eles entram no quadro de oficiais e engenheiros da aeronáutica. E a pergunta é a seguinte: vale a pena ser militar? Quais são as vantagens? Então vamos lá. Eu acho que depende muito de cada um. Vejo as seguintes vantagens. O militar, quando se forma, automaticamente ele entra no quadro de oficiais, sem concurso, sem nada. Segundo, a carreira de militar é uma carreira bastante estável. Isso é uma coisa importante. A qualidade de um emprego, como a gente mede a qualidade de um emprego? A qualidade do emprego é lógico, tem a parte salarial, uma componente que é o salário, e a outra que eu vejo é a estabilidade no emprego. E o militar em si, ele tem estabilidade, chega a quase ser um emprego vitalício, exceto com problema de disciplina. Outra vantagem que eu vejo é que, optante a carreira militar, a partir do 3º ano, no momento que ele coloca a farda, a partir daí ele começa a ter um salário.
Esse salário gira em torno de R$ 5.000 por mês. Então, o aluno do ITA, aquele que optou pela carreira militar, a partir do 3º ano, ele tem um senhor salário. 5.000 por mês, vezes 12 meses, 60, vezes 3 anos, 180 mil, mais os 13º, dá uns 200 mil. Então, repare bem, o aluno que forma, ele vai começar com aquele que não gastou dinheiro à toa, aquele que não foi no shopping comprar a bolsa da Vitor Hugo, não é isso? Né? Aquele que não comprou um carro, né? Então, aquele que guardou realmente, vai começar com um V0 em torno de R$ 200 mil. Colocando isso no banco, ele vai pegar aí R$ 1.500, R$ 1.600 por mês. Que vantagem, né? Mas sempre que tem vantagem, quando é uma coisa muito vantajosa, muito cuidado, tá certo? Quando a esmola é muita, o santo desconfia, cuidado com isso. Tem vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Na verdade, foi feito um investimento. Foi um investimento para atrair os melhores. Depois de formado, vai ter que retribuir à sociedade o investimento que foi feito. E essa retribuição em termos de serviço. O aluno optante que recebeu dinheiro, depois de formado, ele terá que ficar pelo menos 5 anos trabalhando em alguma unidade do Comando Aeronáutico. Então, aquele que fez o ITA como militar, que recebeu um dinheiro, pós-formado, ele tem que ficar pelo menos 5 anos. O ideal é que faça carreira. Tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, o próximo é brigadeiro, até major brigadeiro. A carreira do militar vai até major brigadeiro. Muito bem, outro aspecto a ser analisado, quem quer seguir a carreira militar, uma coisa muito importante. Mais do que nunca a vocação. O militar, minha gente, é disciplina. Disciplina em tudo, disciplina na farda, disciplina no sapato, ao engraxar o sapato. Então nós precisamos ter muita disciplina. Repare bem aquele que usa tatuagem, né? Ou usa um piercing na ponta da língua, né? Eu, gozado, não vejo aqui, vejo muito em São Paulo. As meninas pintarem os cabelos de cores diferentes, né? De um vermelho melancia, né? Pensou? Vermelho melancia, de uma cor, de um verde alface, né? Já pensou? Ave Maria, né? Já pensou num desfile de 7 de setembro, cada cabecinha de uma cor diferente, né? Então é o seguinte, tem algumas restrições, mas quem for disciplinado, tá certo? Eu acho que vale a pena. Muito cuidado com isso, abra o olho mesmo, porque aquele indisciplinado, que chega em casa, com a mochila, joga a mochila em cima do guarda-roupa, no outro dia não sabe onde está, né? Aquele que coloca o tênis no forninho, né, para esquentar o tênis acaba pegando fogo, né? Então, minha gente, muito cuidado, repito, para ser militar, tome cuidado, porque precisa ter disciplina. E aquela máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se eu estou sentado aí e tem um comandante aqui, eu tenho que respeitá-lo como autoridade. Se eu quero mudar, o dia que eu subir aqui, então eu vou mudar. Muito bem, mas no ITA, todos os alunos têm que fazer o serviço militar. Homem ou mulher, pouco importa, tem que fazer o serviço militar. Esse serviço militar acontece só no primeiro ano. E só uma tarde por semana.
Então não é uma coisa desgastante. Só uma tarde por semana, só no primeiro ano. O que é melhor? Esse serviço militar ganha-se para isso em torno de uns R$900 por mês. Não é uma atividade tipo tiro de guerra, não é aquela atividade assim que precisa ter muito físico, não, é uma coisa bem light. Bastando dizer que os meninos e as meninas praticamente fazem as mesmas atividades. Vão aprender a marchar, vão aprender a fazer formação militar, vão acampar 2 dias lá dentro do CTA mesmo, tá certo? Vão ter palestras sobre engenharia, coisas desse tipo. Muito bem. Só que o ITA cresceu. Cresceu e, na verdade, foram criados outros institutos em torno do ITA. E esse conjunto de institutos passou a ser o Centro Técnico Aeroespacial, CTA. Quando se fala CTA, é um conjunto de institutos onde o ITA está lá dentro. O CTA é uma área de 14 quilômetros quadrados. Lá dentro tem 5 agências bancárias, tem supermercado, açougue, padaria, farmácia, escola estadual, jardim da infância, tem 3 hotéis de trânsito, 3 restaurantes, tem em torno de 1.000 residências, onde moram umas 4 a 5 mil pessoas. É uma estrutura completa. Tem correios, tem cabeleireiro, tem a minha cidade, só não tem boate lá, o resto tem tudo. Certo? Toda a estrutura, não precisa sair de lá. Muito bem. Podiam fazer a pergunta agora. Bom, já falou sobre o ITA, já falou sobre o CTA, já falou como anda o mercado de trabalho para engenheiro, como anda a engenharia em alguns países do mundo. Então agora a pergunta é o seguinte: como se faz para entrar no ITA, né? Como se faz, né? Então vamos falar sobre o vestibular. A admissão no ITA, nós fazemos um vestibular, e esse vestibular nós aplicamos em âmbito nacional em várias cidades, onde uma delas é aqui em Fortaleza. O ITA faz isso desde a década de 50, desde a sua criação. O objetivo disso é trazer uma facilidade aos alunos do interior e, ao mesmo tempo, nós selecionarmos os melhores alunos da área de exatas. A grande matéria-prima de uma universidade é o corpo docente e discente. São os alunos. E nós vamos atrás deles. Eu estou hoje aqui não é à toa, não saí a quase 3.000 quilômetros simplesmente para passear. Eu vim atrás de alunos, atrás de talentos. Eu passei em João Pessoa, Campina Grande, Salvador, Recife, estou aqui hoje, vim atrás de talentos. E sei, mais do que nunca, que aqui em Fortaleza tem muitos. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, formou-se um aluno no ITA, que ele fez supletivo no interior do Mato Grosso. O ano passado, não esse vestibular agora, no outro ano, entrou um aluno no ITA, que fez vestibular aqui em Fortaleza, que ele estudava numa escola pública no interior do Maranhão. E mais, ele não bastou entrar, ele entrou em 2º lugar no Brasil inteirinho. Então, repare bem, se a gente não aplicasse essa prova no interior, a gente não teria esses talentos. Mais de 50% dos alunos do ITA são medalhistas. Porque nós vamos à cata dos alunos. Então nós trazemos uma facilidade, nós trazemos uma prova a domicílio, mas ao mesmo tempo nós queremos selecionar os melhores. E esse vestibular consta do quê? Consta de 5 matérias: matemática,
física, química, português e inglês. 5 matérias. São 5 provas em 4 dias. No ITA tem uma nota mínima de aprovação. Essa nota mínima é 40 por matéria, e ao fazer a média, no mínimo 50. Feito isso, o aluno está aprovado. Não conseguiu isso, está eliminado. Dentre os aprovados, nós fazemos a convocação. Se for 170 vagas, vamos convocar os 170 melhores classificados. Esta classificação, pouco importa se optou pela carreira militar ou não, nós escolhemos os 170 melhores. Olhe bem, uma coisa importante, a carreira militar ou não, a dificuldade é a mesma, porque nós escolhemos os melhores classificados. Muito bem, e qual o tipo de prova? A prova que nós aplicamos é uma prova mista, com questões, testes de múltipla escolha, são 20 testes de múltipla escolha por matéria, mais 10 questões dissertativas e uma redação. Isso compõe nosso vestibular. O cuidado que eu transmito a vocês é o cuidado com a redação. Exceto esse ano, a nota mais baixa no ITA é a redação. Para vocês terem uma ideia, a média da redação nos últimos anos, exceto esse último, dos alunos que entraram no ITA, ou seja, dos melhores alunos, a média girou em torno de 45. Ou seja, o pessoal vai mal em redação. Uma advertência a vocês aí. E vai mal em redação por várias razões. Não só o pessoal que gosta de exatas, não gosta muito de humanas, mas transcende um pouco a isso. Hoje o nosso pessoal geralmente não lê um jornal, né? Não lê uma revista. E uma redação, minha gente, eu preciso de ideias, né? Uma redação hoje passa a ser uma prova de atualidades. Como está a crise financeira na Grécia, ou a crise política na Europa, não é isso? Nós não lemos uma revista, um jornal, precisa ler. Outra coisa, repare bem, nós esperamos muito a escola mandar. Não, o futuro é de vocês. A escola, o Master vai continuar aqui. O futuro é de vocês. Aquele que acha que não está bem em redação, por que todo final de semana não faz uma redação de uma forma voluntária? Pega lá um tema, abre o jornal, pega um tema lá da atualidade, ou uma revista, pega uma charge de uma revista, final de semana, fala, eu vou fazer 25 linhas sobre isso. Então, uma coisa importante, a escola é muito importante para guiar o aluno, tá certo? Para orientar o aluno, mas a partir daí somos com a gente. Aquele que não entende direito polinômios, eu tenho certeza, se ele resolver 200 questões de polinômios, em qualquer vestibular ele não vai errar nenhuma questão sobre esse tema. Outra coisa, quem está em época de vestibular também, muito cuidado com as questões fáceis. A questão difícil, se a gente errar, o companheiro do lado vai errar também. Agora, a questão fácil, não. Se eu errar, o companheiro do lado, certamente, ele vai acabar acertando essa questão. E o último quinto dos classificados, geralmente estão todos empatados. E uma questão faz uma diferença enorme. Então, muito cuidado numa prova, procure as questões que acham mais fáceis, cuidado para saber se não tem alguma pegadinha, tá certo? E cuidado, muito cuidado de não errá-la, que ela, de fato, é um diferencial.
Bem, eu queria falar resumidamente para vocês sobre o ITA, sobre o CTA, e certamente vocês devem ter muitas dúvidas, muitas perguntas, e eu estou aqui para respondê-las. Tá certo? Aqui, vamos lá. Ele perguntou quanto ganha um militar após os 5 anos de ITA. Eu falei para você que o optante ganha em torno de R$5.000 livres. Não é muito mais não, viu? Quando ele se forma, ele tem o posto de primeiro-tenente. Um aumento aí de uns 20% a mais sobre isso, uns R$6.000 mais ou menos. Tá certo? Não vai pensar vocês que o militar ganha muito não, viu? É uma ilusória. Também não vai pensar vocês que o engenheiro ganha muito não. Nós temos muita falta de engenheiros. Repito, nós temos muita falta de engenheiros, mas não existe uma política do governo para atrair os melhores engenheiros num projeto. Ele quer saber a carga horária do ITA. A carga horária do ITA é tempo integral. 8 horas por dia, das 8 a meio-dia, aulas teóricas, e da 1h30 em diante, aulas práticas, aulas de laboratório. No 4º e no 5º ano, a carga é menor, porque tem que fazer um estágio. O estágio é obrigatório. Então, no 4º ano, e principalmente no 5º ano, a carga é menor. Inclusive, quem for fazer estágio no exterior, pode remontar as aulas para que ele faça o ITA em 4 anos e meio, e mais meio ano que ele passe no exterior. Professor Rossato, após 5 anos de serviço, você pode escolher o caminho a seguir, fazer o que quiser, ou ter alguma obrigatoriedade? Depois de 5 anos, terminado o ITA, se começar com o civil, no dia seguinte você vai embora. Se você terminar com o militar, tem que fazer 5 anos. Depois dos 5 anos, faz o que você quiser. Tá certo? Tá livre, tá bom? Quais as vantagens que o ITA, que um civil tem no ITA? Repare bem, o que o civil tem? O que o civil tem, na verdade, é ensino gratuito, alojamento cobrando-se uma pequena taxa, ter a refeição, mas ele não ganha nada. O que ele pode ter é um projeto de iniciação científica, ganhar alguma coisa com isto, tá certo? A única coisa que eu vejo bom em relação ao militar é que o civil, no dia seguinte, pega o diploma, ele é livre para escolher para onde ele for. Ao passo que o militar está amarrado. Se alguém oferecer uma proposta de emprego que ganha o dobro, ele não pode sair. Ao passo que o civil está livre disso. Tá certo? A aluna perguntou se o ITA tem algum incentivo para o mestrado, após a formação deles. Tá certo. Tem um incentivo antes de se formar. Importante isso que ela perguntou? Mestrado fora, professor. Se tem algum projeto que envie os alunos para o mestrado fora, não é isso? Então vamos lá. Dentro do próprio curso do ITA, de graduação, antes de terminar a engenharia, já tem um projeto de você iniciar o mestrado, mesmo antes de se formar. Primeiro. Segundo, você quer fazer um mestrado fora, o doutoramento? É possível, só que o ITA não intermedia isso. O que o ITA tem é convênios com algumas universidades para o aluno do ITA fazer estágio, mas não a nível de mestrado. Existem vantagens de um aluno que não quer o ITA, quer outro vestibular? Eu vejo o seguinte, tem lucros e tem perdas. Turma especial do ITA não é dado muito pouco sobre geografia, história e biologia, quase nada. Se você for fazer qualquer vestibular daí, você pode ser penalizado por isso. Por outro lado, você vai ter uma melhoria sensível em matemática, física e química. Aí vai ficar por sua conta escolher. Então vamos lá, atenção. Então vamos lá. A ementa de matemática, pode observar, não entra cálculo. Você pode observar, a matéria que nós pedimos de matemática é matéria do ensino médio. Porém, se você resolver uma questão de física usando o cálculo, nós aceitamos. Não, também
Também, se você usar o cálculo, desde que você me explique o que está fazendo com o cálculo. Por exemplo, está resolvendo uma questão de cinemática, usando derivada, você explica. Olha, eu vou usar essa fórmula porque acontece isso assado. Aceitamos sim. Tá certo? Então, repito, nós não cobramos cálculo na prova de matemática. Porém, quem usar a ferramenta cálculo numa questão de matemática ou física, aceitamos sim. Tem mais uma pergunta aqui, se eu verificar. Você ia perguntar? Ah, já perguntou. Não entendi. O ITA participa das Olimpíadas de Matemática? O ITA participa das Olimpíadas Internacional de Matemática Superior. Eu não sei se você sabia, 31% das medalhas do Brasil em Olimpíadas Internacionais de Ensino Superior são de alunos do ITA. E um detalhe, o ITA não tem curso de matemática. Os alunos do ITA usam a matemática como ferramenta, mas eles não têm curso de matemática, não tem curso, por exemplo, matemática tem álgebra abstrata, o ITA não tem, tem curso de topologia, o ITA não tem, análise funcional não tem, tá certo? Mesmo assim, o ITA brilhantemente traz medalhas. Ele perguntou quantos alunos estão no alojamento. O alojamento do ITA, primeira coisa sobre o alojamento. O alojamento do ITA tem uma pequena piscina, tem lugar de fazer um churrasco, tem quadras, tem sala de musculação, sala de troféus. Em cada apartamento são 3 quartos, em cada quarto dormem 2 pessoas. Professor Rossato, o aluno Alexandre perguntou que outras carreiras a formação do ITA possibilita além da engenharia. Bom, primeira coisa, o ITA é só engenharia. O ITA é só engenharia. Mas qual a importância de fazer engenharia? Quem faz engenharia, minha gente, abre um leque enorme. Se você quiser ser economista, quiser ser professor, porque você tem a matemática básica. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, uma boa parcela do emprego de administradores de empresas, cuidado isso, a administração de empresas, o engenheiro está abocanhando essa função, porque a formação matemática deles é muito maior. Na China, para vocês terem uma ideia, 80% do administrador de empresas estão indo para engenheiros. Então, muito cuidado com isso. Professor Rossato, o aluno Davi quer saber se existe uma facilidade de sair da condição de aluno do ITA e se tornar professor do ITA. Se existe esse incentivo, existe algum concurso interno? Tem possibilidade. Se o aluno for militar, formar no ITA como militar, fica até mais fácil. Mas caso contrário, no ITA, como no CTA, periodicamente tem concursos públicos. Se você é formado na Universidade Federal do Ceará, por exemplo, em matemática, quando o ITA tem falta de professores, você pode se inscrever e participar do concurso público, tá certo? Então, é possível sim. Existe a possibilidade, professor Rossato, de abrir vagas para outras engenharias, engenharia robótica, é isso? Muito bem. Nós estamos numa expansão. O ITA saiu de 120 vagas, chegou a 170 e a ideia é futuramente chegar a 240. Quando estiver estabilizado isso, eu creio que novas engenharias serão acrescidas. Estão estudando o caso de engenharia de materiais, por exemplo, engenharia física, nanotecnologia, coisas desse tipo. Então, estamos estudando isso porque, na verdade, com o aumento do número de vagas, fica só 6 especialidades, daria muitos formandos em cada especialidade e nem sempre o mercado está preparado para isso. Mais alguma pergunta? Se você sendo militar, o tempo de serviço que você utiliza pode ser benefício para um doutorado, mestrado, se existe essa Bom, se eu possibilidade. entendi, a pergunta é o seguinte: aquele que se forma como militar, ele vai ter que ficar 5 anos a mais, é isso? Nesses 5 anos, se você morar numa cidade como São José dos Campos, que você pode fazer o mestrado ou doutorado no ITA, você pode pedir para o comandante
te autorizar, e geralmente autoriza. Então você pode gastar esses 5 anos para fazer o mestrado, começar o mestrado. Agora, se você quiser sair para o exterior, aí não é uma boa, que aí o tempo é dobrado, em vez de 5 anos, são 10 anos. Ela perguntou o seguinte: se ela está morando com outra pessoa que ronca muito, o que faz? Se troca de quarto, se manda fazer uma operação para a garganta. Eu vejo um jeito fácil de resolver isso. Quem dormir no mesmo quarto, dormir no mesmo horário. Tá certo? Dormir juntos assim, um não percebe o ronco do outro. Mas eu estou falando brincando, é possível a troca sim de quartos, tá? Professor Rossato, a Beatriz disse que teve contato ainda esse ano com alguns alunos que estão no ITA. E nessa troca de experiência, eles disseram que eles constroem foguetes, tem alguns projetos grandes dentro da grade curricular deles. Ela gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. A resposta é um tanto longa. Podiam perguntar quais são as atividades do aluno esta classe. Tem várias atividades. Uma, tem o Itasat. O Itasat é um satélite que está sendo construído pelos próprios alunos e deve ser lançado talvez no próximo ano. Tem o projeto Aerodesign. O Aerodesign é um projeto de aviões pequenos. Aquele que subir com maior carga, ele ganha, tá certo? Ele ganha a competição e vai representar o Brasil no exterior. Tem o do Mini Barja, que são carros pequenos de competição entre as universidades. Tem sim esses foguetes pequenos que se faz em feira de ciências dentro do próprio ITA. Lá dentro tem concurso literário, concurso de poesias. Os alunos do ITA podem participar da ITA Júnior. Pode participar de um curso comunitário, que é o caso de IVES. Você pode dar aula num curso comunitário. Então você não vai morrer de tédio lá não, tá? Tem muita coisa. Professor, uma aluna quer saber se existe a perspectiva de uma base do ITA aqui no Nordeste, em especial em Fortaleza. Bom, aí é o seguinte, eu não poderia responder sobre isso porque, na verdade, isso daí me transcende a minha função. Isso daí é mais do comando da aeronáutica, do Ministério da Educação e do governo. Então é lá em cima que decide isso. Agora, se perguntar para mim, você é favorável? Para mim? Eu acho totalmente. Já que o Montenegro saiu daqui para em São José dos Campos criar a faculdade lá, agora nós precisamos devolver o que ele fez para o Ceará. Tá certo? Mesmo porque aqui é um celeiro de excelentes alunos. Tá certo? Então, particularmente eu vejo que sim. Agora, na verdade, isso é uma conjuntura, tá certo, que o governo precisa analisar, tem problema financeiro, tem problemas, sabe? Mas eu vejo com bons olhos, sim. Grande de abrir. Quanto à engenharia química, ela perguntou se tem possibilidade de abrir nos próximos anos. Repare bem, se abrir engenharia de material é muito próximo de engenharia química. Tem impressão, se abrir engenharia de material, não abra a de química. Tem uma leve impressão. A segunda? A segunda é na carreira de militar. Quanto é a multa para você sair? Não entendi. É porque tem uma multa para você sair se você escolher. Quanto à multa? Se eu falar para você, você vai desistir da carreira já. O que acontece é o seguinte: quando uma empresa, vou explicar para você, quando uma empresa contrata um funcionário, vamos admitir uma empregada doméstica, contrata e vou pagá-la R$1.000 por mês, outros R$1.000 eu tenho que recolher em termos de obrigações trabalhistas. É 13º, fundo de garantia, um monte de impostos, mais de 100%. Então, se você recebe R$5.000 por mês, o governo está, no fundo, pagando mais de 10.000 para você. Então, na verdade, você vai ter que pagar uma multa. Se você desistir, se forma e no dia seguinte for embora, você vai pagar uma multa de uns R$400.000. É o que você recebeu em dobro. Embora
alguns alunos estão indo na justiça e talvez isso seja modificado. Mas é o certo, o que o governo gastou não é só o que se recebeu, é o dobro disso. Por isso precisa pensar muito. Agora um detalhe, os 2 primeiros anos constituem o básico, o fundamental é igual para todos. No final do 2º ano, vocês podem trocar de especialidade e podem sair da carreira militar, passar para civil, ou vice-versa. Tá bom? Abriu o balde. Ela perguntou o seguinte. Ela perguntou, atenção, ela perguntou qual o prazo mais ou menos de ter um novo curso de engenharia de materiais que fosse. Nós não sabemos ainda. Acredita-se que com a expansão do ITA, deva-se abrir outros cursos. Agora, eu não sei para quanto. Tá? Muito bem. Então, agora é o seguinte, Jorge, faz favor. Atenção, minha gente. Então é o seguinte. Para encerrar, então, antes de mais nada, agradeço a todos. Espero ter trazido aqui para vocês alguma coisa que possa esclarecer, tá certo, sobre o novo curso a seguir, sobre engenharia como anda, de tal forma que vocês possam, tá certo, escolher a carreira com maior clareza, com maior transparência. Para encerrar então agora, número 127, Rebeca Cavalcante, do Master Sul. Por favor, venha até aqui. Eduardo Augusto, do 8º manhã. Eduardo, por favor, venha até aqui. Thalita Lima Araújo, do 2º ITA. Por favor. Lucas Rodrigues Melo. Maria Eduarda, do 8º manhã, do Master Bezerra. Não tem nenhum brochezinho nesse não, né? Quer falar ainda? Bem, minha gente, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Nazareno, ao Jorge, a toda a equipe, e dizer para vocês que eu vim atrás, repito mais uma vez, atrás de talentos, e espero brevemente contá-los com vocês lá no ITA, tá certo? Muito obrigado, e espero que a escolha da universidade, a escolha da carreira, da área, seja feita com a maior clareza possível, que vocês vão ficar não apenas 5 anos sentados, mas a vida inteira numa profissão, tá certo? Então, desejo a vocês toda a sorte do mundo, espero contá-los futuramente com vocês no ITA, tá bom? Tá, tchau, tchau.